TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo aí uma palavra de edificação ao seu coração. Quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido pela TV, TVC, TV Correio da Manhã, mas também quero agradecer vocês que têm nos assistido pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo YouTube, e você que tem compartilhado essa palavra que eu tenho certeza que tem sido de grande edificação. Tenho encontrado algumas pessoas que sempre estão aí falando: pastor, eu tenho ouvido a sua mensagem, tem sido de grande edificação para a minha vida. Eu louvo a Deus por isso, queridos, porque não é a palavra do pastor Adilson, mas é a palavra de Deus. E quando nós temos essa convicção, essa certeza que é a palavra do Senhor, ela traz resultados para a nossa vida. E tem trazido para muitas pessoas que têm nos assistido. E eu quero agradecer e pedir você, compartilha, né? Vai lá no YouTube, compartilha essa palavra com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma palavra em cima do versículo que se encontra. Pega a sua Bíblia, vai lá, corre lá, pega a sua Bíblia. Isaías capítulo 40, versículo 29. E eu botei como um tema, um título, né? Deus usa os fracos. Que Deus é esse, né? Que usa os fracos, né? Usa aquelas pessoas que, para muitos, até são sem importância, pessoas comuns, pessoas humildes, mas Deus usa. Deus usa aqueles improváveis. E talvez você que está nos assistindo nesse momento, você seja um desses, improvável. Uma pessoa que não tem mérito nenhum. Uma pessoa que talvez você fala: pastor, eu já ouvi falar isso, está errado. Mas hoje eu ouvi algumas pessoas falarem assim: eu não sou ninguém. Queridos, não, você é especial. Você é menina dos olhos de Deus. Então, talvez você, o improvável, é aquele que Deus vai usar de uma forma sobrenatural para abençoar outras vidas. Entenda bem, Deus ele nos salva para nós salvarmos outras pessoas. Deus nos abençoa, mas não é para que a bênção fique somente em nós, mas para que nós possamos abençoar outras pessoas. Não seja, né, como aquele sapo, né, que vem comendo e daqui a pouco explode de tanto comer. Queridos, não. Nós precisamos o quê? Compartilhar tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Então compartilhe essa mensagem. Compartilhe o seu testemunho de vida, querido. Sim. Né, às vezes você fala assim: pastor, mas eu não sei nem pregar, eu não sei evangelizar. Queridos, fala do que Deus tem feito na sua vida. Seja a boca de Deus, dê um abraço. E se você não tem nada para contar, se você não tem nada para dizer, fala o seguinte: Jesus te ama. Essa frase ela define tudo. Jesus te ama. Então, querido, chega para alguém, talvez entristecido, abatido, e nós precisamos ter essa percepção, né, de olhar para a pessoa e ver, talvez o semblante dela está caído, está abatido, está passando por um momento difícil. E você chegar para essa pessoa e falar: Jesus te ama. Eu tenho o hábito, né? Eu chego lá no Sal para a Terra, onde eu sou diretor, e eu falo muito lá com as irmãs da cozinha, falo: vou contar uma coisa séria para vocês, hein? Jesus te ama e eu também. E você tem que ver o sorriso que elas dão. Então, queridos, como é bom, né, nós fazermos as pessoas sorrirem. Mesmo que seja um dia que talvez que ela está passando um dia mal. Tem os dias maus, tem dias que realmente nós não buscamos as lutas, mas as lutas vêm. Mas se você chegar com uma palavra de Deus, uma palavra como essa que eu estou falando para você agora: Jesus te ama e eu também. Você pode ter certeza que essa frase ela vai mudar a vida dessa pessoa que está ouvindo. Mas vamos ler. Isaías, acredito eu que você já pegou a sua Bíblia. Aprenda, querido. Não somente leia. Estude a palavra. Grifa, vai lá, pega uma canetinha vermelha, grifa essa palavra na sua Bíblia. Isaías, capítulo 40, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim:
e ele fortalece os desfalecidos e multiplica as forças dos que não têm força alguma. Vou ler novamente. Ele fortalece os desfalecidos e multiplica as forças dos que não têm força alguma. Queridos, que Deus é esse? Que Deus é esse sobrenatural? Que Deus é esse, queridos, que está conosco todo o tempo, aquele que nos fortalece? Pena que muitos só buscam Ele na hora da necessidade, na hora da provação, na hora da luta. Queridos, nós temos que manter uma constância. Você se alimenta diariamente, não é assim? Você não almoça, acredito eu, todos os dias, toma café, toma o lanche da tarde, alguns jantam ou fazem lanche, mas isso é periódico. Então você vê que para você manter o seu físico, você tem que se alimentar. Espiritualmente não é diferente. Se você quer manter uma vida espiritual, se você quer manter as bênçãos, a proteção, o cuidado do Senhor, mantenha uma vida espiritual diária, de oração, de leitura da palavra. Mas, baseando-se, né, nesse versículo, nós podemos ver aqui que Deus, o suporte dele não é a nossa inteligência. O suporte dele não é os nossos talentos. Não, pelo contrário, querido. Isso tudo para o Senhor é como nada. Porque Deus, ele é superior a todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas. Um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, saber de todas as coisas. E você sabia que muitas vezes Deus, ele permite até mesmo que nós passemos por alguma luta, adversidade, para até mesmo nos colocarmos mais humildes, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa nos exaltar. Porque muitas vezes, querido, nós estamos numa posição com o nariz um pouquinho em pé, né? Com o nariz um pouquinho em pé. E isso atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos nessa condição de muito orgulho, automaticamente nós puxamos a glória para nós. Sou eu que fiz, sou eu que faço, sou eu que mando. Se não fosse por mim, queridos, está errado. Se não for Deus. Tu já parou para imaginar que se não for Deus, você não acordaria essa manhã? Se não fosse Deus, queridos, você talvez estaria passando uma necessidade, passando uma privação. Mas nós entendemos que nós que buscamos a presença desse Deus eterno, Ele é aquele que abre portas, é aquele que multiplica bênçãos, é aquele, queridos, que toca no coração de pessoas para nos abençoar. Entenda bem, Deus não muda. Nós não temos como mudar o coração de Deus. Mas eu creio que quando nós oramos, quando nós buscamos a sua face, Ele toca no coração de algumas pessoas para nos abençoar, para abrir algumas portas que talvez estejam fechadas. Então, eu quero que você reflita sobre isso nesse dia. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha só como é que Deus faz. Deus usa os improváveis. Eu sou um improvável. Talvez você seja um improvável. Talvez você seja aquela pessoa que desde criança recebeu uma mensagem, talvez dos seus pais, dos seus responsáveis: você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer uma coisa para você: não guarda essa palavra no seu coração, não. Mas guarda a palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz, queridos. A loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vede, irmãos, o vosso chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 25 ao 28. Esse é o nosso Deus, queridos. Né? Ele traz muitas vezes essa confusão na mente das pessoas. Como pode
Como pode? Não foi assim com Pedro? As pessoas achavam, oh, Pedro, quem é Pedro? Aquela pessoa de palavra dura. O apóstolo Pedro, sim, aquela pessoa que, um pescador. Mas quando ele estava com Cristo, ele aprendeu. Quando ele estava com Cristo, ele recebeu a presença de Deus na vida dele, ao ponto, dele pregar e multidões se renderem aos pés do Senhor. Aquele pescador, o improvável. Então, queridos, eu quero falar para você que talvez se ache improvável. Olha o que o apóstolo Paulo, queridos, ele ensina, nesse texto que nós lemos aqui. Ele ensina que, através das nossas fraquezas, das nossas vacilações, dos nossos fracassos, é que Deus revela a sua sabedoria. É assim que Deus revela. Queridos, Deus ele pega aquele que não é, aquele que talvez está largado, abandonado, e faz dele uma joia preciosa. Entenda isso, você é uma joia preciosa. E, queridos, é através da nossa debilidade, Deus demonstra o seu poder, a qual ele se aperfeiçoa o quê? Na nossa fraqueza. Porque nós passamos a exaltar o nome dele. Nós passamos a glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Então, queridos, entenda isso. Deus é contigo. Não é porque talvez você está vivendo um tempo difícil, um momento mau, talvez até passando por uma luta de uma enfermidade, que Deus não possa te usar, que você não possa ser uma ferramenta na mão do Senhor. Deixa Ele te usar. Entregue-se a Ele nesse dia e fala, Senhor, me usa como Tu queres. Faça de mim um instrumento em Tuas mãos de louvor e adoração do Teu nome. E aí sabe o que acontece? Nós passamos a ser como mordomos. Desfrutamos, mas, na verdade, nada é nosso. Tudo é do Senhor. Toda honra, toda glória sempre será dele. Alegria, claro, é nossa. Mas a honra, a glória é dele. E aí você começa a mudar o seu linguajar, porque agora não é meu, não é seu, não é nosso, não, é do Senhor. É Ele, porque é Ele que faz, é Ele que abençoa. Então quero te motivar nesse dia a ser como o salmista. Ele diz assim lá no Salmo 28:7, o Senhor é minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, com o meu cântico que darei graças. Ele diz mais, o salmista lá, no Salmo 73, verso 26, diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O Senhor é minha força e meu cântico, Ele é a minha salvação. Salmo 118:14. Queridos, seja como o salmista, creia. Talvez, claro, nós como seres humanos, tem hora que nós fraquejamos, tem hora que as circunstâncias tentam nos paralisar, nós choramos, nós ficamos angustiados. Queridos, isso são sentimentos humanos, é normal, mas você não pode deixar com que isso te paralise, você não pode deixar com que isso impeça o que Deus tem para fazer na sua vida. Então creia na palavra do Senhor. Olha o que diz Isaías. Isaías, lá em Isaías 12:2, diz assim, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Isaías 40, versos do 29 ao 31 diz, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uau, que palavra maravilhosa! Toma essa palavra como uma palavra que vai determinar o seu caminhar, vai determinar o seu futuro. Confia no Senhor, queridos. É Ele que abre portas e fecha portas. É Ele, queridos, que tem o domínio sobre toda a humanidade. Algumas pessoas acham que Deus perdeu o domínio. E até mesmo questionam Deus, aonde está Deus? Queridos, Deus ele está presente em nossa vida. Quando nós olhamos a história do povo de Israel,
você vai ver que o povo de Israel ele não foi atingido pelas pragas que vinham sobre o Egito. Porque a terra onde ele estava, eles eram protegidos pela presença do Senhor. Queridos, nós também podemos ter essa proteção. Nós podemos também alcançar essa intimidade com Deus. Mas você precisa confiar e confiar no Senhor. Mas talvez você diga para mim, pastor, mas mesmo assim, ouvindo toda essa palavra motivacional, essa palavra que traz motivação, que gera fé no meu coração, mas mesmo assim ainda eu me sinto fraco, eu me sinto abatido. Eu separei aqui, queridos, 3 atitudes para o fraco se tornar forte. A primeira atitude, escute a Deus. Sim, escute. Queridos, muitas vezes nós ouvimos vozes, né? Nós ouvimos barulhos, nós ouvimos tantas coisas. Lemos um livro de motivação, mas nós não escutamos o Senhor. E Deus, Ele continua falando. Deus, Ele não está aquém daquilo que nós vivemos. Ele não está simplesmente, Ele nos abandonou. Não, queridos, Deus está do seu lado. E Ele tem falado todo o tempo. Nós que muitas vezes não paramos para escutá-lo. Então, queridos, eu quero te motivar nesse dia a você escutar a Deus, a ter um minuto de silêncio. Quantas vezes nós reproduzimos uma oração continuamente, mas não temos um tempo para ouvir a voz do Senhor, para ficar calado, simplesmente calado, somente refletindo sobre aquilo que está acontecendo e perguntando, sim, queridos, não é pecado você perguntar a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Me ensina, me mostra. Porque se o Senhor, ó Deus, não tem como mudar essa história, pelo menos, Senhor, acalma o meu coração. Peça ao Senhor, acalma o seu coração. Olha o que ele diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, Deus é contigo. Não desanime. Não desanime, querido. Aquieta-te o teu coração. Saiba que o Senhor é contigo. Aprenda a ouvir a voz do Senhor, queridos. E, assim, algo que eu posso te orientar, né, onde tem a voz do Senhor, é na leitura da palavra. E Deus fala todo o tempo, então leia a Bíblia. Tenha um tempo de estudo da palavra do Senhor, para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você. Talvez a solução está do seu lado, mas você está ouvindo tanta coisa, você está ouvindo tanto barulho, você está, né, na verdade não está ouvindo, está escutando. Né? Porque a diferença entre escutar e ouvir, né? Escutar, você escuta o barulho do carro passando, o som de um passarinho cantando, mas ouvir é ouvir com entendimento. Então, ouça o Senhor. Sim, ouça com entendimento. Busque entendimento naquilo que Ele está falando com você nesse dia, porque Ele quer mudar a sua história. Então, primeira atitude, ouça o Senhor. A segunda atitude, queridos, não tenha medo. O medo nos paralisa. O medo, querido, é algo que eu tenho visto nesse tempo, pós-pandemia, muitas pessoas com medo até mesmo de sair de casa ainda. Pessoas com medo, né, de pegar essa enfermidade, morrer. Mas não tenha medo. Creia no Senhor, Deus é contigo. Queridos, o medo, queridos, ele te paralisa. O medo impede com que você venha alcançar os seus objetivos. Claro que você precisa se lançar, mas de uma forma sábia, né? De uma forma inteligente. Não de qualquer maneira, mas não tenha medo. Deus é com você. Talvez você fale, pastor, eu tenho um sonho de abrir um comércio. Queridos, abra o comércio. Pega lá suas economias e se não der certo? Queridos, se não der certo, busque fazer outra coisa. Mas o pior não é um dia você ficar pensando, poxa, eu poderia ter tentado e não tentei. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu ouvi essa semana de um jovem falando comigo
que quando ele estudava, ainda no período escolar, né? Agora, é claro, se formou, já tem uma faculdade, mas ele falou que tinha um amigo que ele pagava um preço muito alto. Além de estudar, ele fazia o inglês, ele trabalhava. E aí ele falou comigo, só que hoje esse jovem, ele já está numa situação bem melhor financeiramente. Hoje esse jovem, ele está até num outro país, está muito bem. Então, queridos, pague o preço, pague o preço. Se você tem saúde, se você tem essa disposição, pague o preço. Mas se você não tem essa disposição, peça a Deus. Mas saia dessa comodidade. Não faça desse medo uma ferramenta para impedir as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Se lance, querido, nas mãos do Senhor. Acredite, Deus é contigo. E olha o que diz em Isaías 43, capítulo 43, verso 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Queridos, não tenha medo. O Senhor fala, eu estou contigo. Creia nessa palavra. E quando vier algum sentimento de medo no teu coração, você grave esse versículo. Isaías 43, 5. Isaías capítulo 43, verso 5. Quando vier um medo, você fala, ó, não tenha medo, eu não vou ter medo. Sabe por quê? Porque Deus está comigo. Não vou ter medo porque Deus está comigo. Começa a reproduzir essa palavra para que a tua mente ela entenda que Deus é contigo, que Deus realmente ele te protege. É o Senhor, queridos, que abre portas e fecha a porta, então fique em paz, que é Ele que vai, e Ele, claro, se você permitir, mas é Ele que vai tomar a direção da sua vida e vai te fazer feliz. Terceira atitude, fique firme na sua fé. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Queridos, firmes na nossa fé. A nossa fé ela não está baseada fé na fé, ou fé em mim mesmo. Que muitas vezes você ouve algumas pessoas falarem, não, você tem que ter fé em você mesmo. Não, a nossa fé ela está baseada em Cristo Jesus, no que Ele fez na cruz do Calvário, porque Jesus é Deus, e é Ele que é o Todo-Poderoso, e nada é impossível para Ele. Então a nossa fé ela não está baseada simplesmente num sentimento humano, não. A nossa fé ela está baseada num Deus, que Ele é poderoso, que Ele é superior a todas as coisas, que Ele abre portas, Ele fecha portas. É Ele, queridos, que abre a janela dos céus. Entenda bem, Malaquias fala que Deus é aquele que abre a janela dos céus para derramar bênção sobre a nossa vida. Janela só tem trinco por dentro. Então somente Deus abre. Então, queridos, acredite, tenha fé. Tenha fé, mesmo que você olhe para as circunstâncias e você pense assim, pastor, mas não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Pastor, não dá. Dá sim, querido. Dá, claro que dá. Com Deus, você pode todas as coisas. Claro que se aquilo que você está buscando, aquilo que você está apresentando a Deus for algo bom, algo que esteja segundo os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Deus nunca vai fazer algo de mal. Deus nunca vai fazer algo errado. Mas aquilo que é bom, fique tranquilo, fique em paz. Deus vai te abençoar. E eu quero ler um texto que eu trouxe aqui para que nós possamos meditar sobre o improvável. Uma pessoa improvável. E essa pessoa improvável, querida, a história conta que essa pessoa ela era incompreendida. Uma pessoa que as suas ideias, o seu pensamento não era aprovado pela sociedade da época. Uma pessoa que tinha dificuldade na escola, ela se sentia inútil muitas vezes, um mau aluno. Uma pessoa que tinha dificuldade quando foi fazer a sua faculdade, ele teve grande dificuldade com os seus professores. Pessoa muito humilde, não tinha finanças, pelo contrário, passou uma dificuldade financeira muito grande, mas foi uma pessoa improvável que deixou uma marca na nossa história.
E esse homem chama-se Albert Einstein. Queridos, depois você pegue e vá lá ler a história dele. Que história fantástica, um improvável. Uma pessoa que você poderia dizer assim, um zero à esquerda. Mas ele fez a história. Einstein, querido, ele deixou uma frase para que nós possamos refletir. E ele fala assim, ele deixou essa frase escrita, ele disse assim: há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Reflita sobre essa frase. Todas as coisas são um milagre. E quando nós pensamos assim, nós passamos a acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Quero orar por você. Talvez você está com esse sentimento improvável, mas após essa mensagem eu tenho certeza que Deus despertou algo no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, por cada pessoa que está assistindo esse programa. Senhor, eu não sei o que ela tem passado, não sei o que ela está vivendo nesse momento, mas uma coisa eu sei, que quando nós apresentamos as nossas necessidades, as nossas fraquezas diante do Senhor, o Senhor nos faz forte. Então, Senhor, fortaleça cada pessoa que está assistindo, abençoe a sua vida, cure aqueles que estão enfermos. Senhor, aqueles, ó Deus, que estão com causa na justiça, Senhor, que só possa estar, ó Deus, dando eles a sabedoria, tocando no coração daqueles que podem o abençoar. Aqueles que estão desempregados, Senhor, abra portas de emprego. Senhor, dê a eles coragem, para que eles possam sair da sua comodidade, bater nas portas, Deus, entregar currículos a Deus, para que eles não venham enterrar os seus talentos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a partir desse dia, Senhor, através dessa mensagem, que a palavra do Senhor possa nos trazer motivação e que nós, ó Deus, possamos guardar esses 3 princípios. Primeiro, sempre escutar o Senhor. Segundo, que nós não venhamos ter medo. E terceiro, que nós possamos estar firmes na nossa fé. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo. Que a Tua bênção entre pelos lares. Senhor, que venha alcançar, ó Deus, todas as pessoas. Ó Pai, tanto da nossa cidade, como de cada local aonde esse programa for alcançado. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, é que eu te peço. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa e quero, mais uma vez, agradecer a você. Que Deus abençoe e que você possa refletir sobre essa mensagem. Você, que é um improvável, creia que Deus é contigo e Ele vai mudar a sua história. Um grande abraço, Deus abençoe, que você possa ter aí uma semana de excelência. Até o próximo programa. Um abraço, Deus abençoe. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.